De qualquer jeito, estamos aqui para a segunda aula sobre as catedrais. Na primeira aula, a gente praticamente não entrou no assunto das catedrais, mas falamos algo sobre o mundo no qual elas surgiram. Especialmente sobre como o homem encarava esse mundo. Quer dizer, uma vez que a gente percebeu essa diferença, tudo isso só para explicar que não é simples falta de fé que impede os homens de fazerem obras vamos dizer, do mesmo teor ou do mesmo grau de qualidade hoje. Que a principal questão não é falta de fé, mas a impossibilidade de conectar essa fé, de expressar essa fé num mundo que é visto como uma máquina ou uma coisa morta. Então, uma vez que a gente entendeu o homem medieval, certo? E sob esse aspecto, pelo menos, a gente pode simplesmente dizer o homem normal, vamos tentar entrar no assunto das catedrais mesmo, não é isso? E como nas outras aulas, a gente, ao invés de enfatizar vamos dizer, os elementos técnicos, quer dizer, a diferença técnica entre as catedrais e outros templos, ou esta forma de arte e outras formas de arte, usando a mesma abordagem que a gente usou nas outras aulas, a gente simplesmente quer introduzir o aluno vamos dizer, a sensação que ele tem que ter diante dessas obras, quer dizer, ao como ele deve apreciá-las. Uma vez que ele capturar a essência da obra, os detalhes técnicos, as maravilhas técnicas e históricas passam a ter um novo brilho. E elas podem ser aprendidas até mesmo num guia de turismo. Isso. O que importa é captar a essência da obra primeiro. Certo? Se eu não me engano, uma das perguntas na última aula de esclarecimentos, que não deu tempo da gente responder, tem ligação com o tema dessa aula aqui. Quer dizer que algum aluno perguntou, se referindo a uma vez que eu falei, olha só, quando você está numa catedral medieval, numa igreja medieval, você se sente no centro do mundo, você sabe que está no centro do mundo. E quando você está numa catedral barroca, você sente que está na Europa. E ele me perguntou, como? Como você percebe essa diferença? Isso? Em que ela consiste? A diferença consiste em muitas coisas, certo? Mas a primeira delas, e que vocês vão ter que assim, passar a ter no fundo da consciência ao apreciar não somente a catedral, uma catedral medieval, como as obras de arte cristã em geral, certo? Embora por razões que vão ser esclarecidas mais para adiante, a própria catedral lembre o rosto do Cristo no sudário, o rosto do sudário. Olhem aquele rosto e entendam, este aqui é Jesus Cristo, este homem é Jesus Cristo, esta face aqui é a face de Deus na minha frente. Aprenda a absorver os sentimentos que aquela imagem, que aquele rosto transmitem. Vamos dizer que em termos estéticos, em termos de sensação, o sudário ele dá todo o critério estético necessário para o cristão. Por que isso? É simples. Olha só, uma das primeiras dicas ou notas disso aí é assim, primeiro, o elemento central do cristianismo é a encarnação. A ideia de que Deus se fez carne e que aquela carne era, portanto, de certo modo divina. Isso quer dizer que Deus tomou para si um corpo, ele moldou para si um corpo. Deus, que é puro espírito, moldou para si um corpo e assim tornou-se visível, tangível. Isso, vamos dizer, essa ideia é quase que a força motriz fundamental do cristianismo. É a diferença específica do cristianismo em relação a toda e qualquer outra religião. Segundo, ele uma hora para e quando ele fala dele mesmo ou do corpo, ele faz algumas referências. Então, falando do templo, ele
vira e fala, se eu destruir esse templo, destrua esse templo e em 3 dias eu o reerguerei. E aí no próprio evangelho ele fala, mas ele referia-se ao templo que era o seu corpo. Essa é a primeira nota sobre as igrejas, o templo cristão. Quer dizer, o templo cristão é uma imagem do corpo do Cristo, que é o templo por excelência. Certo? É o local de habitação da divindade moldado pela própria divindade. Não é isso? Então, olha só, se no Antigo Testamento Deus dá as instruções e o projeto para o templo de Jerusalém, certo? O próprio Deus fala, eu dei para vocês esse projeto desenhado na minha própria mão. No cristianismo, o projeto é dado pelo corpo do Cristo. E é por isso que é importante o sujeito perceber o significado do sudário. Se você observar historicamente, você vai ver que a maior parte das figuras da face do Cristo foram pintadas a partir da ideia do sudário. Não é isso? Tem certas coincidências de traços nas principais, nas grandes sagradas faces, que sempre coincidem com características do sudário. Quer dizer, o sudário é o registro, vamos dizer, mais direto que o cristão tem da aparência física do Cristo. E, portanto, ele é também o primeiro projeto da igreja. Projeto de igreja. Quer dizer, o próprio Cristo falou, isso aqui é o templo. Esse aqui é o templo, por excelência. Está claro assim? Então essa é a primeira nota. Daí a forma cruciforme da maior parte das igrejas. Então, quer dizer, quando você entra, se você aprender a observar o sudário, se você quiser, tiver uma dúvida, você pega uma reprodução em tamanho suficiente, suficientemente grande, de preferência natural, do rosto no sudário, tá? Olha aquilo lá, reza, pede para Deus para sentir a verdade sobre aquilo. Aí você entra numa catedral barroca, com aquilo na mão. Aí você olha para aquilo e olha para a catedral. Olha para aquilo e olha para a catedral. Aí você vai ver que eles estão falando de duas coisas diferentes. Que o assunto nas duas é diferente. Tá claro isso aí? Veja bem, eu não quero diminuir a arte barroca ou qualquer outra forma de arte. Eu só quero dizer que a catedral barroca não expressa exatamente o modelo do templo cristão, que é o próprio Jesus Cristo. A catedral barroca, primeiro, ela pega para uma espécie de sentimentalismo. Coisa que não aparece. Sentimentalismo é algo que não aparece em nenhum dos evangelhos. Quer dizer, o Cristo não era uma pessoa cheia de mel, né, dentro dele, o tom da fala dele não é esse, as suas atitudes em relação a quem está ouvindo ou vendo ele não é essa. E o rosto do sudário não expressa nada disso. Está claro isso aí? Há ali um excesso de sentimento, um predomínio do sentimento sobre as outras funções. Olha só, no Cristo, no que o Cristo fazia, no que ele falava e na aparência dele, tal como expressa pelo sudário, você tem 3 elementos fundamentais. Primeiro, certeza. O Cristo apresenta sempre certeza absoluta e inflexível de tudo que ele está fazendo ou falando. Sempre, sempre, sempre. Mesmo diante da morte, ele vira e fala, não, faça-se a tua vontade, não a minha. E quando ele fala isso, você percebe que toda aquela tensão que está sendo naturalmente sentida, porque ele era Deus, mas era um homem diante da morte também, e de uma morte cruel. Então, quer dizer, toda a tensão, o drama, a dificuldade da situação, nada daquilo consegue anular a certeza que ele tem dele mesmo. Isso é muito claro porque é assim, o Evangelho vai descrevendo, criando um clima do sentimento,
né? E da agonia que ele está sentindo diante do seu destino, certo? E dessa agonia ele não argumenta consigo mesmo para trazer à tona o sentido da sua missão. Ele interrompe o processo da agonia com, não, faça-se assim e não assado. Subitamente. Então você percebe na narrativa evangélica que o elemento humano ele é temporal, ele surge no tempo, ele se acumula, como na gente mesmo. Então, assim, uma coisa acontece com você, você cria um sentimentozinho, aí você lembra outra coisa, aí acontece outra, e as coisas vão crescendo, elas vão crescendo e diminuindo. Tanto a certeza quanto a dúvida no homem cresce e diminui. Por isso a alma humana é simbolizada pela lua. Ou como dizia Santo Agostinho, Santo Agostinho era um sujeito que tinha várias certezas, né? Tinha entendido muita coisa com muita certeza. E ele falava, olha, mas na alma, na nossa alma, existe uma sabedoria que cresce e diminui. E Deus é uma sabedoria imutável. Isso quer dizer que o homem, diante de uma situação de tensão ou de terror, ele precisa de indícios que trazem ele de volta para a verdade. Não é isso? Diante do medo, a gente precisa se argumentar e reforçar. A gente precisa de algum símbolo externo, algum símbolo na memória. O Cristo, ele é assim, então aparece a alma humana dele diante da agonia, diante da paixão, e repentinamente, subitamente, ele interrompe isso com uma manifestação da sua própria divindade. Então essa certeza é a primeira característica. Segundo, certo? A sua natureza divina era quase que evidente o tempo todo. O Cristo não era um homem como os outros. Os próprios apóstolos, depois de receber o Espírito Santo, já não eram homens como os outros. Já eram homens cuja presença causava um efeito em qualquer um que tivesse o mínimo de sensibilidade espiritual. Pois bem, Jesus Cristo, quando caminhava sobre a terra, tinha esse mesmo efeito. Está claro isso aí? Terceiro, é evidente, essa já é uma questão de temperamento, é evidente que do ponto de vista humano, Jesus Cristo era uma pessoa de um temperamento extremamente sóbrio. Isso é fundamental, isso era muito importante. Quer dizer, olha só, Deus, quando moldou para si mesmo um corpo e uma alma, moldou uma alma com certo temperamento. Não é isso? Um temperamento que fosse veículo da sua realidade, da sua mensagem, da sua verdade. Veja bem, como a mensagem do Cristo é uma mensagem, vamos dizer, de alegria espiritual ou de vinho espiritual. Imagina assim, Deus aparece na sua frente e fala, olha, eu fiz uma coisa aqui que eu vou perdoar todos os seus pecados sem nenhum custo para você. Acabou. Você estava no inferno e o seu problema acabou. Essa é uma mensagem de profunda alegria. Uma pessoa que tivesse um temperamento sentimental ou passional e apresentasse uma mensagem disso, tornaria a mensagem inacreditável pelo simples fato do seu temperamento. Não, você está exagerando. Você é uma pessoa que exagera. Está claro isso aí? Então o que acontece? Isso quer dizer que todo o edifício da igreja e todos os seus ornamentos, por mais ricos que eles sejam, eles não podem nunca tirar o homem dessa sobriedade. Está claro isso aí? Quer dizer, o elemento de certeza do conteúdo da mensagem é muito mais importante do que um sentimento de alegria, porque o conteúdo objetivo da mensagem é alegre. É um conteúdo de felicidade.
Tá claro isso aí? Então assim, olha só, uma pessoa como o Buda podia ter um temperamento mais pacífico, mais calmo, mais, vamos dizer, doce. Porque a sua mensagem era uma mensagem terrível. Se todos os seres estão sujeitos ao sofrimento e é extremamente difícil se livrar dele. Tá claro isso aí? Quer dizer, vamos dizer que a mensagem do Buda enfatiza um aspecto da realidade. Não é isso? E esse aspecto é rigoroso, é austero. O reino dos céus é difícil. Tá claro isso aí? Então vamos dizer, essa mensagem tem que ser suavizada por um temperamento doce, suave, por um temperamento suave. Então as narrativas budistas dizem que o temperamento do Buda era como a lua. Que o Buda era como semelhante à lua, que tem uma luz que não agride os seus olhos, que não dói, é uma luz que te abraça, te envolve. Isso é evidente pelo Evangelho que o temperamento do Cristo era semelhante a qualquer coisa, menos a lua. Não é isso? O seu temperamento era extremamente sóbrio. E isso porque a mensagem é objetivamente uma mensagem de beatitude, de felicidade, de suavização. Tá claro assim? Então o que acontece? Se entra numa igreja barroca, o que acontece? O que acontece é que você sente tem uma espécie de calor, todos aqueles anjinhos, né? Tem algo, tem alguns elementos perversos também, mas se não tivesse o elemento de perversidade, existiria algo de infantil ou ingênuo. De qualquer jeito, os sentimentos e as paixões predominam, ora com mais inocência, ora com menos inocência. Quando numa igreja barroca predominam os elementos mais inocentes, certo? Quando não são os elementos que procuram divinizar as paixões humanas e os sentimentos humanos, e existe isso em certos elementos da arte barroca, especialmente da arquitetura, na música é muito diferente. Tá? Na música barroca tem muito mais o elemento ingênuo e inocente do que o elemento perverso. Mas na arquitetura existem elementos perversos e que é evidente que é uma espécie de divinização do sentimento. Divinização das paixões humanas. No elemento inocente e ingênuo da arte barroca, a catedral barroca parece muito mais com o Éden, o paraíso onde o Adão vivia, uma perfeição vegetal e em crescimento ainda, do que a mensagem completa do Cristo. Então a igreja barroca, quando ela é boa, quando ela é benéfica, ela não parece a mensagem cristã. Que é uma mensagem seguinte: olha, você já se afundou e eu vim aqui e te libertei. Existe algo de ignorância no paraíso original. É por isso que ele é simbolizado por vegetais. O homem foi criado num ambiente vegetal. O vegetal é aquilo que ainda vai crescer, que vai dar frutos, que ainda vai mudar. Agora você olha Jesus Cristo, ele chega assim: olha, isso aqui não vai mudar, isto aqui é assim. Tá? Isto aqui é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre isso. Se você destruir isso, eu vou reerguer em 3 dias e acabou. E isto será assim até o final dos tempos. Percebe? Veja bem, a vinda do Cristo como que antecipa espiritualmente o juízo final. Esse é outro elemento da mensagem cristã que é fundamental. Quer dizer, o Cristo, ele vem, a mensagem dele tem um pleno sentido, e a mensagem dele é a prova da transfiguração final das coisas. Quer dizer, ele vem, ele é Deus feito homem, e ele transfigura aquilo que
toma contato com ele, aquilo que aceita ser parte dele, ele já transfigura e já transpõe para depois do juízo final. É isso que dá para o cristão uma espécie de quase que certeza de que ele vai obter a salvação. Mesmo o bom cristão, isso aí não é presunção. Mesmo o bom cristão, ele tem uma firme convicção de que ele vai obter a salvação. Ele não vive com o fardo humano sobre os ombros, porque esse fardo foi tirado dos ombros dele. E o Cristo falou, não, eu peguei esse fardo. Não vos preocupeis, eu venci a morte. Então, isto é outra coisa. Quer dizer, quando você entra numa igreja, você deveria entrar no mundo transfigurado do fim dos tempos. O mundo de depois do juízo. É o mundo da ressurreição. É um mundo que já é divino. É aquele mundo que o São Paulo descreve. Quando Deus será tudo em todos. Veja bem, o templo, o edifício do templo cristão tem que dar exatamente essa sensação. É interessante que, olha só, apesar dos inúmeros temas vegetais nas catedrais medievais, certo? A impressão que você tem é que vamos dizer, a floresta, o bosque vegetal, o paraíso primordial, foi transposto para o campo da imutabilidade. A impressão que você tem é que ele pegou o paraíso primordial onde o Adão morava, julgou aquilo e cristalizou para sempre, como o paraíso do cristão. E é exatamente essa a sensação que você tem que ter num templo cristão. É por isso que é tão comum na porta, né, no portal de entrada das igrejas medievais, o tema do juízo final. E assim, olha, para fora dessa porta, você está antes do juízo final. Para dentro dessa porta, você já passou pelo juízo final. Aqui dentro é a eternidade. Está claro isso aí? Olha só. Isso é impressionante. Porque você tem que dar uma sensação, ao mesmo tempo, de uma coisa viva, mas de uma vida divina, que não consiste em movimento, em mudança. Então a catedral tem que dar a impressão de uma coisa plena. Então vamos pegando só para comparar principalmente a barroca, porque essa foi a pergunta em questão. Quer dizer, ela dá sempre a impressão de algo que está em movimento, que está mudando. Ela esquece, quase que esquece, apaga essa certeza e imutabilidade que o Cristo apresentava o tempo todo, pelo fato de que ele era Deus e para ele o tempo não existe. A vida dele é a vida eterna. Ontem, hoje e sempre, ele sempre foi o mesmo. Em tudo que o Cristo falava, tudo que ele fazia, tudo que se fala dele na Escritura, é evidente esse elemento. Que a vida dele já está completa. Por isso ele o tempo todo fala, vem a hora e agora é. Você lembra quando eu falei isso? Ele fala isso, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, em 2 ou 3 passagens no Evangelho. Certo? Uma das quais é que ele fala, Deus é Espírito e em verdade, né, ele procurará os que o seguem. Ele fala, vem a hora e agora é em que Deus... Certo? Porque ele fala, vem a hora? Porque para nós homens, para nossa vida, vinha a hora ainda porque o sacrifício dele não tinha sido realizado. Mas para ele e nele, isso já tinha sido realizado. O sacrifício já estava feito.
Ele em nada mudou, ele nada ganhou, nada perdeu. O tempo todo, ele está na imutabilidade. Percebe isso? Quer dizer, isso é extremamente importante de aparecer. E quando você entra na igreja, tem que dar essa sensação. O tempo já acabou. Isto aqui é o depois do tempo. Nas barrocas, eles costumam acentuar bastante o planejamento das figuras, das esculturas com vento. Sim, exatamente. Bastante. Exatamente. Todas elas são símbolos de movimento. Porque, vamos dizer, a matriz estética da igreja barroca são os sentimentos humanos. E é por isso que elas são às vezes inocentes, às vezes perversas. Porque como o sentimento humano às vezes é inocente, às vezes é perverso. Às vezes é nobre, às vezes é vil. Certo? Mas ele é sempre algo mutável. Ele não é algo que você pode fixar, que você pode segurar. Não é isso? Você tem um bom sentimento hoje, você não pode segurar ele e guardar ele para até amanhã. Você tem também um mau sentimento hoje, você não precisa se preocupar porque ele vai passar com o tempo. Basta você não respeitar. O sentimento humano é o que há de mais mutável no homem. Tá? Para certas obras, como a gente falou, para algumas obras, não existe problema se essa a matriz, desde que sejam os sentimentos, vamos dizer, primordiais e inocentes, desde que eles reflitam, certo, algo da infância, tá? Ou do estado do Adão. Porque existem obras que têm exatamente essa finalidade, mas não o templo cristão. O templo cristão é moldado no corpo de Jesus Cristo. O protótipo, a planta dele é o corpo de Jesus Cristo. Tá claro isso aí? Tanto que assim, olha, por exemplo, você tem um exemplo. Né? Antes do gótico, as principais catedrais românicas, se você observar elas, você vai ver que as formas geométricas são quase que deliberadamente irregulares. Certo? Existe muito pouco de regularidade geométrica nas catedrais românicas. Mas se você pegar uma trena e começar a medir as coisas lá, você vai ver, por exemplo, o seguinte, olha só, que o altar ele está entre o extremo leste e o extremo oeste da igreja. A maior parte delas era construída com orientação leste, tá? O altar voltado para o leste. Algumas com o altar voltado para o norte, mas muito poucas. Uma hora a gente pode até falar sobre isso. Mas a maior parte delas com o altar oeste. Você pegar a distância, então, aqui entre o extremo leste da igreja e a porta oeste, e medir, e considerar, isso aqui é a altura de um ser humano. Tá? E aí você medir, na proporção do corpo humano, onde está o coração. Você vai procurar, lá está o altar. Então, assim, eles entortavam as figuras geométricas para atingir certas proporções numéricas. Então você pega aí se você dividir numa unidade de medida certa, que é a unidade que foi usada para a igreja, né, você vai ver que assim, você tem assim, toda hora medidas, 888 medidas, 88,8 medidas, porque 888 é o valor numérico do nome de Jesus Cristo em hebraico. No hebraico as letras têm valores numéricos e a soma do nome dele dá 888. Então eles usavam vários números ligados a 888 para encaixar nas proporções e combinavam isso com as proporções do corpo humano. Para você ver que essa inspiração no corpo de Jesus Cristo é um negócio consciente e deliberado desde o começo do cristianismo. Isso aí não é assim não, alguém achou,
que olha só, Jesus Cristo falou esse negócio, o corpo dele é o templo e vamos fazer. Não, não. Não foi vamos dizer, uma invenção ou uma descoberta. Isso está na própria raiz do cristianismo. Está na própria origem do cristianismo. Está claro isso aí? Nas catedrais góticas,